O mito maia. Vamos lá. No princípio, existia somente os deuses. No plural, deuses. Eles são politeístas, eram politeístas. Então, estavam os deuses lá, e aí resolveram, assim, acho que aquele tédio, todo mundo luz, todo mundo Deus, e resolveram, então, criar a criatura. E aí tiveram a ideia de criar um sol de fogo. E as criaturas desse sol de fogo, o primeiro sol, eram ígneas, portanto luminosas, portanto radiantes e autossuficientes. Eles não tinham a menor necessidade de se filiar, de se comunicar entre eles e muito menos de reconhecer o seu Criador. Os deuses não gostaram disso. E aí, com a mesma semente que criou o fogo, ele exterminou. O fogo subiu a temperaturas absurdas, a movimentos absurdos, de maneira que todos os seres de fogo, todos os seres ígneos, morreram queimados. Só sobraram o jaguar, o animal do fogo. Os deuses, então, voltaram para planejar e pensaram o seguinte: olha, esses são muito luminosos, vamos criar alguma coisa diferente. E criaram um segundo sol, o sol de ar, onde os seres eram voláteis, viajavam no tempo, no espaço, e tinham muita dificuldade também de se filiar, por conta da sua volatilidade, por conta da sua agitação de movimento, e também não tinham a percepção do seu Criador. Não se reproduziam, não se filiavam e não adoravam o seu Criador. Os deuses vaidosos, como eram, também não gostaram. Com a mesma semente que criaram este sol, o destruíram. Os ventos se agitaram de uma tal forma, uma ventania incrível, que todos os seres de ar morreram. Só sobraram quem? Qual o animal do ar? Os pássaros. Jaguar, fogo. O pássaro, ar. Voltaram de novo e comentaram isso. Puxa vida, eles não conseguem se relacionar, se reproduzir e não conseguem ver o seu Criador. E fizeram então o terceiro sol, o sol de água. Esses sim se reproduziam, eles se misturavam, se diluíam uns nos outros, e naquela lambança, naquela misturança que perderam a identidade, esqueceram também de reverenciar o seu Criador. Adivinha o que aconteceu? Os deuses também não gostaram, gostaram que se filiaram, mas se filiaram demais, se misturaram, perderam a identidade e não conseguiram agradar, reverenciar o sagrado. Da mesma maneira, a semente que o criou destruiu o sol de água, o terceiro sol. As águas se agitaram, inundou tudo, e todos os seres de água afogaram-se nos seus próprios líquidos. Só sobraram quem? Os peixes. Jaguar, fogo. Pássaro, ar. Peixe, água. Os deuses voltaram de novo e disseram o seguinte: não, nós precisamos de alguma coisa mais concreta, numa coisa assim com contornos definidos, para que tenha individualidade, e na individualidade eles consigam se filiar e agradecer o Criador por isso. Fizeram então o quarto sol, o sol de terra, aonde os indivíduos eram secos, ríspidos, e poucos se filiavam, pelo contrário, guerreavam, passavam o tempo todo numa atividade de guerra, destruindo um ao outro. Os deuses olharam aquilo e também não gostaram. Não se filiavam, pelo contrário, guerreavam e não reconheciam o ser sagrado que tinha criado eles, que os tinham criado. E aí, então, com a mesma semente que criaram esse sol, foi destruída, isto é, terremotos, fendas, soterrando todos os seres de terra. Só sobraram quem? Os macacos, ou o macaco. Olha que interessante. Jaguar, pássaro, peixe e macaco. Se você for ver naquele calendário maia, você vai ver esses 4 animais nos 4 pontos cardeais. Olha que interessante. Mas os deuses, então, ainda não estavam contentes.
voltaram de novo para o laboratório, para a prancheta, e um deles disse assim, bom, vamos pegar um pouco do que a gente viu, que deu certo, o que não deu, vamos criar agora um quinto sol, um sol que tenha os 4 elementos, um pouco de fogo, um tanto de ar, um tanto de água e um tanto de terra. E aí criaram o homem. Muito bom. O homem, os 4 elementos, e então, o quinto sol. Era o homem. Só que o homem foi criado assim e estava lá, durão, não tinha movimento. E eles acharam aquilo assim, ué, não tem muita graça isso. Nisso, um deles disse o seguinte, nós precisamos, um Deus aqui precisa se sacrificar, fazer o sacro ofício para dar vida à sua criatura. Essa história me parece que a gente já ouviu em algum lugar. Um Deus que se doa para dar vida aos outros. O nosso cristianismo tem isso, né? O Cristo que vem e dá a sua vida para salvar a humanidade, pelo menos assim que conta a história da nossa tradição. E assim fizeram. E um Deus ali disse assim, um Deus bem vaidoso, bem poderoso do panteão maia, disse assim, seguinte, eu me sacrifico. Esse cara chamava-se Tezcatlipoca. Olha o nome do cara, Tezcatlipoca. Eu até então achava que Rubinilson era o pior nome que existia. Tezcatlipoca passou Rubinilson. E ele era vaidoso, disse, deixa comigo que eu me sacrifico para dar a vida à nossa criatura. E aí fizeram uma festa, cerimônia, plumas, incensos, assim, toda aquela reverência. E chegou na hora, Tezcatlipoca viu o sol, e ele tinha que se jogar no sol, né? E botou o pé. Quando ele colocou o pé, imediatamente o pé dele foi incinerado. E ele literalmente tirou o pé da reta. E o seu pé foi substituído por uma prótese de espelho de cinzas vulcânicas. O que significa isso? Também não sei. Estou vendendo pelo preço que eu comprei. O mito maia diz isso. O pé incinerado foi substituído por um espelho de cinzas vulcânicas. E aí, como é que ficou? O panteão deu branco, né? E agora? Toda essa festa, o cara afinou. E aí, como é que faz? Aí já estavam todo mundo dando branco ali no salão, aquela história. E aí chega o deus mais feio que tinha no panteão. Era o deus sem pele. E ele chamava-se Xiptotec. Ele era o mais feinho, o mais pobre. Ele disse, sabe uma coisa? Deixa comigo, então. Esse cara não teve coragem? Eu tenho. Aí, pronto. Oferendas, festa, aplausos para Xiptotec. Xiptotec olhou o sol, que tinha incinerado o pé do seu colega. Ele não pensa 2 vezes. Ele, churão, mergulha dentro do sol. E tudo começa a ter movimento. E o homem, Adão, ali, no caso dele, andou. O primeiro homem começou a andar. E ele disse o seguinte, agora dever desse homem, assim, trabalhar com os 4 elementos, ter o conhecimento dos 4 elementos e aí também saber reverenciar o seu sagrado. Pois bem, o homem não conseguiu fazer isso. Aqui, olha que coisa interessante. A história do mito maia, ela não acaba aí, ela continua. Significa que nós ainda estamos vivendo o mito maia. Bom, como o homem não deu certo, ele não conseguiu se filiar, ele não conseguiu reverenciar o seu sagrado de maneira satisfatória para os seus deuses, a mesma semente que o criou, o movimento, usou os 4 elementos para exterminar o homem. Olha só. Então, terremotos, vulcões, enchentes, tempestades, a rebelião dos 4 elementos, exterminando o homem desse 5º sol. E os deuses voltaram para a prancheta e criaram, então, o 6º sol. O animal não era mais o homem, era o ser humano, o animal consciente. Esse pôde trabalhar com os 4 elementos, se desenvolveu, conseguiu iluminar-se, encontrar com o seu Criador e também o respeito mútuo e a felicidade entre todos os homens. Este sol é o sol da consciência. O animal,
O homem consciente já não é mais um homem, é um ser humano. E esse é o mito maia. Note que nós estamos aí no quinto sol, precisando equilibrar os 4 elementos dentro de nós. E nós vamos ver agora quais são as características, como equilibrar dentro de nós esses 4 elementos, como diz o mito maia, para que nos tornemos, então, um ser humano, o animal consciente, consciência. Vamos lá? Vem comigo.